Não podemos começar esse vídeo, né, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, falando das 7 derrotas seguidas que temos aí nos últimos jogos para o Botafogo. É o maior número de vitórias nesse clássico, né, em todos os tempos. E não são empates, né? São 7 derrotas. Incrível. O Fluminense tinha uma vantagem aí de 20 jogos aí em cima do Botafogo, né? Agora está 143 a 132, se eu não me engano, 11 jogos aí. Então, muito complicado, né? A gente não pode deixar continuar essa vantagem do Botafogo. Fizemos aí 2 anos também de vantagem, 2 anos e meio em cima deles, mas tivemos empates envolvidos aí nos jogos. E no Botafogo não, tem 7 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, começando esse pré-jogo aqui, Fluminense e Botafogo aqui no canal Guerreiro Tricolor, canal verdadeira torcida tricolor, tamo junto. Um abraço, você que não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, né? Dá essa moral, vamos chegar aos 1000 inscritos aí, visualizem bastante os vídeos, vejam os vídeos, ajuda muito ao meu canal, ajuda muito ao meu trabalho. Correria danada, mas estamos aqui sempre, né, dispostos. Ai, nem vi, ó, tinha um furinho na minha camisa aqui, ó. Nem vi, mas não vou trocar não. Essa camisa é guerreira também. Eu ganhei presente. Vamos continuar. Vamos que vamos. E tudo que você precisa saber do jogo de hoje, agora aqui com vocês no canal Guerreiro Tricolor. Tamo junto, vem comigo. Vamos que vamos, jogo hoje, o Fluminense joga hoje no sábado, nos embalos de sábado à noite no Newton Santos contra o Botafogo, né? Está no campo de grama sintética, já sabemos, né? Como eu falei anteriormente aí no início do vídeo, 7 derrotas seguidas para o time do Botafogo. Temos que acabar com essa sequência, temos até bastante motivação para esse jogo, né? Para sairmos com a vitória, primeiro que não é mais o Mano Menezes, né? O Botafogo que pouco ganhou nesse ano, é o time da Série A que menos vitórias tem, né, durante a temporada até agora. São 6 vitórias. Vitórias importantes, entre aspas. Ganhou o Juventude no Brasileiro, a única vitória. Ganhou o Fluminense no primeiro jogo que eles estrearam o time titular, né, no Carioca, 1-0. Perdemos para eles. Tivemos o pênalti no Canóbio, tivemos alguns lances, mas perdemos o jogo para eles. E o cara bobo, eles ganharam. O resto foi Bangu, Nova Iguaçu, times pequenos. Então, o Botafogo vem muito mal esse ano, né? Acho que vem ainda da soberba do ano passado, né? Da Libertadores, igual o Fluminense em 2024. Né? Vem um pouco de soberba, um pouco de saída de jogador, um pouco de saída do técnico que foi embora, né? Então acaba que meio que desorganizou o Botafogo. O John Textor ainda não tá ainda, né? Os torcedores do Botafogo não tá, como eles dizem, não tá dando total foco e atenção ao clube. E o clube vive nessa má fase com o técnico Renato Paiva, que eu não acho um treinador assim tão chamariz, tão espetacular. É um português e tal, fez um trabalho ruim no Bahia, né? E botaram ele que se ele tivesse um elenco, ele faria um bom trabalho. Tá aí no Botafogo, um elenco bem superior ao que ele tinha no Bahia, né? Tem prognóstico de ter algumas boas contratações aí no meio do ano, mas ainda não conseguiu acertar o time que ele tem do Botafogo, que teoricamente são os mesmos jogadores, né, do elenco do ano passado. Mas o que importa é que para eles são 7 vitórias, eles estão, né, vindo de boa sequência contra o Fluminense, isso conta muito para eles que vem em má fase. O jogo é às 21h, 9 da noite, no estádio Newton Santos. Sport TV e Premiere transmitem o jogo pra gente, né? Quem não for ao estádio, lógico, eu vou estar em casa, estou em Vassouras. O técnico Renato Paiva, né? Tem o retorno do zagueiro Jair, né, que se ausentou no jogo contra o Estudiantes devido a dores no tornozelo direito. Recuperado o jovem esperado ao lado do Barbosa, né, compondo a dupla de zaga. Então, provável time do Renato Paiva para o jogo de hoje. Não deve mudar muito o que ele vem jogando, né? John, Vitinho, tomara que o John dê uma falhada hoje também, né? Um franguinho seria bom, né? Vitinho ou Matheus Ponte, Jair, Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano, né? Não tem ainda uma certeza de quem será o lateral esquerdo titular. Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Matheus Martins ou Patrick de Paula. Mas acredito que ele vem com Matheus Martins e Igor Jesus no comando de ataque. Notícias dessa semana do Igor Jesus é que ele estaria deixando o Botafogo no meio do ano, né? Os empresários dele estão na Itália, né? Tem proposta de um clube italiano, de um da Premier League também. E ele não tinha aceitado uma proposta no início do ano, né? De 30 milhões de euros ou 28 milhões de euros, alguma coisa assim. Mas agora ele está tendencioso a sair do Botafogo. Não sei se é por causa da má fase,
por causa do planejamento, a gente não está ali no dia a dia do Botafogo para saber o que realmente está acontecendo, né? Esse planejamento do Botafogo foi conquistado e agora tem que esperar um outro tipo de planejamento e ele não quer, ele quer focar na carreira dele e ele deve ser uma das saídas importantes aí do Botafogo, porque ele é um bom centroavante, né? No mercado não temos muitos bons centroavantes assim, você contratar, se bem que o Botafogo tem uma SAF, né? Pode tentar investir uma grana alta aí, uma contratação, mas essa posição geralmente é muito cara. E a saída dele seria uma perda muito grande para o elenco do Botafogo, né? O Renato Gaúcho poupou o time no jogo de quarta-feira, né, contra o União Espanhola. 1-1, garantiu um empatezinho no final, um jogo tenebroso. Eu fiz o vídeo, só que eu não lancei. Vou lançar o vídeo do que eu fiz depois do jogo contra o União Espanhola, sobre os jogos do Renato e sobre os jogadores que aproveitaram e os que não aproveitaram a oportunidade na quarta-feira. Bom, time titular deve ser quase o mesmo que vem jogando. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, no lugar do Thiago Silva, Freitas e René. O Fuentes está liberado, né? Vai ficar à disposição, mas com certeza vai ficar no banco. Com certeza não entraria de início. Se eu não me engano, o Guga também voltou. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Mas o Guga também vai estar à disposição. Não, acho que o Guga vai ser preservado para o jogo contra a Aparecidense. Deve voltar só no jogo contra a Aparecidense. Mas o Fuentes está à disposição. Martinelli, Hércules está com um probleminha na vista, foi dito pelo GE e tal. Ele parece estar com problema na vista. Dizem que pode ser, né, conjuntivite, ele vai fazer um exame, mas deve ficar de fora do jogo de hoje. Nonato, que muita gente diz que ele foi bem, né? Para falar a verdade, eu não acho que ele foi tão bem assim no jogo de quarta. Mas ele fez o gol, isso aqui, mas errou muito posicionamento, perda de bola, o time já não estava muito bem, ele foi premiado por um golaço, mas não acho que ele tenha jogado futebol para dizer que ele já está jogando um bom futebol, que merece oportunidade, não. Eu mesmo com a má fase má fase entre aspas, mesmo com o jogo ruim também do Bernal, eu iria de Bernal e Martinelli, né? Mas o Renato deve colocar o Nonato, dar uma moral a ele, dar uma moral pro jogador, talvez ele melhore estando jogando mais tempo, isso também a gente pode ver também. Ganso, Canóbio, que continua aí como titular, o Keno também não mostrou nada na quarta-feira para tirar a vaga do Canóbio naquele jogo, mas vem jogando melhor que o Canóbio quando entra. Arias e Germancano, que também precisamos de um outro centroavante. Eu venho batendo nessa tecla, precisamos de um outro centroavante para a sequência da temporada, tá? E para ser titular, tá? Vai tirar o Cano titular? Vou. Mas ele tem 12, 13 gols? Vou. Ele não tem jogado bem, tem perdido as oportunidades que geralmente ele não perde, né? E que ele pode tocar de vez em quando. Ele tem cansado, né? Tem se doado muito, ele cansa, ele já não tem mais a mesma idade. É um excelente jogador, mas eu acho que a gente tem que contratar um cara para a posição que, principalmente, ainda mais jogando no Mundial, que faça o pivô, que prenda a bola lá na frente, porque esse é um tipo de jogada que não temos, né? O Everal também mostrou pouco futebol contra um time fraquíssimo, que o União Espanhola errou muito espaço, fez muito mal algumas jogadas, a parede até ele consegue segurar bem, raspar a bola ele raspa bem, mas em outras jogadas ele foi realmente pavoroso, né, na quarta-feira, junto com vários jogadores, tá, gente? Não foi só ele, não. E eu acho que a gente precisa desse jogador. Para falar a verdade, o Renato já cogitou uns 3 reforços aí no Fluminense. Vamos ver se o Fluminense vai contratar, porque já contratou muita gente, né? E vamos ver o aproveitamento do Lavega, do Lescano. Esses ainda precisam de mais tempo, mas são muito jovens, né? Muito jovens, né? O Lescano ainda veio com status ainda de, né, melhor jogador do Campeonato Paraguaio. O Lavega é capitão e titular da seleção sub-20 do Uruguai, com convocações para a seleção principal. Então, eles precisam de mais tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, né? E a gente tem que dar esse tempo, tem jeito. Eles têm que ter oportunidade, mas tem que aproveitar. A arbitragem vai ficar por conta do Bruno Arleu de Araújo, aquele que foi punido na segunda rodada pelo lance lá em Sport Palmeiras, né? Volta a apitar, isso que eu falo, o Campeonato Brasileiro é uma comédia, né? O cara fez um erro, teve um erro, ficou na geladeira um pouquinho, já tá apitando de novo. Se ele errar de novo, fica de novo, e vida que segue. A CBF do Edinaldo, dessa comissão de arbitragem que é nova, né? Mas que parece estar agindo da mesma forma da antiga. Leva-se com a barriga, deixa reclamar e dane-se. E o VAR é o Marco Aurélio Augusto Ferreira de Minas Gerais, tá? O Bruno Arleu é do Rio, tá?
Então, esperamos um bom jogo, que essa semana tenha sido proveitosa para o Renato, fazer algumas mudanças de posicionamento, de jogo do Fluminense com os próprios jogadores, que a gente pode mudar o posicionamento, né, de um 4-4-2-1. Eu não sei se aquilo ali chega a ser um 4-2-1-2-1, né? Com 4-2 no meio, Ganso 1, 2 na ponta e o Cano, né? Eu acho que para mim é um 4-2-1-3, né? Ou um 4-3-3, vamos dizer assim. Mas a gente pode mudar o posicionamento com 4-4-2, talvez não com Canóbio, né? Talvez com a entrada do Bernal, com Nonato e Martinelli, com o Ganso, você botar John Arias e Cano, né? Um Keno para o segundo tempo, de repente, precisando. Mudar a Serna, ter possibilidade, né? O Lima jogando na posição dele, que é onde ele rende um pouco melhor, né? Não na do Ganso. Ele deve ter tido essa oportunidade de treinar esse elenco mais tempo, lógico sem as reservas, né? Até quarta-feira, na quinta eles devem ter feito um regenerativo, mas na sexta, ontem, aproveitando aí para entrosar aí alguns deles no time titular, para mudança de jogo, né? Do Fluminense também. E teve uma semana que ele não teria, ele fez essa semana, continuamos líder na Sul-Americana, dependemos só de nós mesmos, nas nossas pernas. Semana que vem temos a Aparecidense pela Copa do Brasil. Ele está pensando no brasileiro, pensando nas Copas da melhor forma, mas vimos que não temos elenco para 4 competições das quais estamos disputando. Isso é fato, né? Eu cravo aqui, não temos competição, principalmente para o Mundial. Mas o Mundial a gente não tá querendo ser campeão, a gente quer passar de fase para as oitavas. Beleza, show! Mas até para isso a gente precisa de elenco. Podem ter lesões, contusões, como tem tido, né? O Frente ficou fora, o Guga ficou fora, né? O Ganso ficou muito tempo sem jogar, né? O Cano, ano passado, teve várias lesões, o Renato Augusto ainda tá fora, o Thiago Silva tá fora. Então acho pouco o elenco do Fluminense, principalmente para o Mundial. E não vamos para o Mundial contando que as 2 vitórias contra os times de lá, que a gente vai pegar do grupo, são certas, hein? Porque muitas das vezes esses times pequenos correm muito numa bola, fazem um gol e prejudicam todo o planejamento. O Fluminense precisa, sim, olhar para o seu elenco para a temporada, tá? Mundial, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro é uma temporada pesadíssima. Com as convocações preliminatórias que temos aí, Lavega, Lescano, Cano, alguns jogadores sendo convocados aí, a gente fica sem eles também. Então a gente tem que pensar em tudo, tá? O Fuentes foi convocado, mas ele se machucou. Então pensa, são 4 jogadores, né? 2 não são titulares, não interessa, mas compõem o elenco, né? Então, boa sorte ao Fluminense, que hoje vem a vitória, novamente, tudo ao normal em cima do Botafogo, a gente volta à normalidade, mais vitórias, jogando melhor, ganhando lá no Newton Santos, que muitas vezes foi a nossa casa de títulos, né? Nosso salão de festas, assim, podemos dizer. E esperamos a vitória hoje, estaremos juntos no pós-jogo, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o pós-jogo hoje, depois do jogo, não tem tido, às vezes, correria, tempo, trabalho, estudo, casa, tudo isso, acaba não tendo tempo, mas Deus quiser no pós-jogo com a vitória do Flusão. Tamo junto, fique com Deus, até o pós-jogo, canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Grande abraço.